Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez com vocês o professor Clayton Teixeira, dando continuidade aí ao nosso curso da segunda fase da OAB, né, em matéria penal. E na aula anterior nós vimos, passados aí aqueles momentos processuais, chegamos no momento 1, onde falamos, né, da atuação do advogado pela vítima, né? Fizemos 2 exercícios, fizemos no primeiro uma representação, no segundo uma queixa-crime. Anteriormente eu tinha passado para vocês algumas outras peças que poderiam cair, né? Mas com muito pouca probabilidade. As duas mais importantes seriam essas, representação e queixa-crime, dando uma maior importância para a queixa-crime, né? Que é onde a OAB pode buscar mais do candidato, pode mais cobrar o candidato, né? Então passamos por isso e hoje, dando continuidade ao nosso curso, veremos outra peça, outro exercício e da mesma forma que fizemos nos anteriores. Eu vou passar o exercício para vocês. Vocês devem já estar com a sua folha de prova em mãos, seu vademecum, sua canetinha marca-texto, né? E já montar a estrutura da sua peça. E eu vou passar o exercício, nós vamos ler juntos e depois eu passo a vinheta e volto com a correção. Com isso dá tempo de vocês pararem o vídeo, fazer o exercício, né? Marcando sempre o tempo e sem esquecer que deve ser feito na folha de prova, porque ela é a que você vai encontrar lá no dia. Então, repito, insisto, não façam em folha de caderno, porque isso pode te prejudicar. As dimensões e o número de linhas são diferentes. Então, vamos nos habituando já com o material que a gente vai encontrar na prova, perfeito? Então, dando seguimento aí, vamos lá para o slide e a gente inicia a nossa aula 8, né? Vamos lá. Olha lá, segunda fase da OAB, aula 8, né? E na aula anterior, como eu disse a você, nós vimos queixa-crime, né? Fizemos as considerações importantes acerca do tema, fizemos a estrutura da peça, raio-x, esqueleto e modelo de peça. Isso é o que foi passado na aula anterior, tá? E agora, seguindo ao nosso curso, então, eu falo sempre para vocês que vocês devem, a primeiro momento, antes de ler o problema, não é verdade? Antes de ler, fazer qualquer consideração, fazer a sua estrutura, né? Pegar a sua folha de prova, abrir o caderno e já logo na primeira página, aquela de rascunho, já fazer a estrutura da sua peça, mesmo antes de ler o problema. Por quê? Porque você está nervoso, você chega na prova ansioso e você tem que baixar a adrenalina, você tem que começar a trabalhar para que as coisas fluam. E se você fizer isso, fazendo a estrutura de peça, o tempo vai passando um pouquinho, mas você já vai se organizando. Perfeito? Então façam a estrutura de peça antes de ler o problema, nesses moldes que eu passo para vocês aqui nos slides. Vamos lá. A estrutura da nossa peça, portanto, vem lá os 5 pontos principais, né, que são o endereçamento, o preâmbulo, dos fatos, do direito, e aqui do direito eu coloco para vocês desse jeito, sempre colocarem lá preliminares, né, que nunca é muito lembrar, as preliminares lá do artigo 107 do Código Penal, a prescrição do artigo 109, e as nulidades do 564 do CPP, né? E depois disso passamos a analisar o mérito, que falamos de materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Depois disso temos as teses subsidiárias, que vamos discutir pena, regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. E depois disso, então, vamos para os pedidos, e sempre tendo atenção para o princípio da correlação. Aquilo que você argumentar lá em direito, você deve fazer os pedidos, né? Depois, local e data, OAB, advogado, 3 pontinhos, né? Que isso vale ponto, não esqueçam. Então, passado essas considerações, nunca é muito lembrar isso, doutores. Isso tem que ficar gravado na cabeça de vocês. Vocês têm que ter uma memória fotográfica dessa estrutura de peça, porque é isso que vai ser cobrado na prova de vocês. Então, coloquem lá na geladeira, no teto, na porta do banheiro, no painel do carro,
tenham sempre essa estrutura de peça viva na memória de vocês, que vai ajudar muito no dia da prova, perfeito? Então vamos seguindo lá para o exercício de hoje, tá? E como combinado, assim que acabar nós lermos o exercício, eu dou a pausa, vocês resolvem e voltam para a aula para terminar a correção, perfeito? Então seguindo, olha lá. Pedro, Paulo e Marconi estavam sendo investigados pela autoridade policial de Distrito Policial da Comarca de São Paulo em razão da prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas, ocorrido no dia 9/6/2018, às 22 horas. O inquérito policial foi autuado e tramitava perante a segunda vara criminal da capital. Olha dicas aí, hein, doutores? Ao registrar a ocorrência policial, a vítima, Maria Helena, narrou ter visto dois indivíduos de estatura mediana, com cabelos escuros e utilizando bonés, no estacionamento do shopping Iguatemi, tentando subtrair o veículo Corsa GM de cor verde, placa IFU 6643 de São Paulo, que lhe pertencia. Disse ainda que eles só não alcançaram êxito na empreitada criminosa por motivos alheios às suas vontades, visto que foram impedidos de concluí-la pelos policiais militares que estavam em patrulhamento na região. No dia 30/6/2018, Pedro Paulo foi convidado para que se fizesse presente naquela delegacia de polícia e assim o fez imediatamente e espontaneamente, a fim de se submeter a reconhecimento formal. Na ocasião, negou a autoria do delito, relatando que, no horário do crime, estava em casa dormindo. Perfeito? Olha lá, seguindo, a vítima, Maria Helena, e a testemunha Agnes, que no dia do crime iria pegar uma carona com a vítima, não reconheceram inicialmente Pedro Paulo como autor do delito. Em seguida, Pedro Paulo foi posto em uma sala, junto com Marconi, para reconhecimento, havendo insistência por parte dos policiais para que a vítima confirmasse que os indiciados eram os autores do crime. Então a vítima assinou o auto de reconhecimento declarando que Pedro Paulo era a pessoa que no dia 9/6/2018 havia tentado furtar o seu veículo, conforme orientação dos agentes de polícia. Diante disso, o delegado autuou Pedro Paulo em flagrante delito e recolheu a prisão. Foi entregue a Pedro Paulo a nota de culpa e, em seguida, foram feitas as comunicações de praxe. Pedro Paulo não é primário, porém possui residência e empregos fixos. Considerando a situação hipotética apresentada, redija em favor de Pedro Paulo a peça jurídica diversa de habeas corpus cabível à espécie. Perfeito? Então, doutores, está aí o nosso exercício de hoje. E, como eu disse a vocês, marquem o tempo que vocês fazem o exercício, façam na folha de prova, se atentem que tem algumas pegadinhas nesse problema, hein? Eu vou dar uma dica para vocês aí, como o problema fala, né, que foram feitas as comunicações de praxe, foi entregue nota de culpa, né, que ele possui endereço fixo, né, emprego, e isso pode levar vocês a alguma confusão. Então prestem muita atenção no que vocês vão redigir de peça, a tese, e nos encontramos logo em seguida, perfeito? Então, até daqui a pouco. Olá pessoal, estamos de volta aqui depois desse nosso intervalo para que vocês pudessem aí redigir a peça. Tenho certeza que todos acertaram, fizeram a peça muito bem feita e agora nós só vamos conferir, né, tudo aquilo que foi feito e ver como que você devia estruturar a sua peça e ao final redigi-la, tá? E como nós sempre começamos,
né, a nossa resolução do exercício, nós vamos fazer raio-x e esqueleto. E depois do momento processual, descobrirmos competência, etc., eu farei algumas considerações e depois, então, montaremos, né, o modelo da peça para que vocês tenham no caderno aí e usem como base para os treinos que virão à frente, né? Sempre lembrando que é modelo, tá, doutores, isso aqui. Cada um tem o seu jeito de escrever, cada um tem o seu perfil, a sua dinâmica, né? E cada um vai adequar ao seu estilo. E aí fica um modelo, então, para servir de base, para que a gente possa ir aprimorando, e vocês devem fazer outros exercícios também, levando em consideração essas estruturas de peça. Faremos praticamente todos os possíveis que caem na ordem aqui, e vocês vão seguir o curso regularmente, eu tenho certeza, e vai dar tudo certo. Perfeito? Então, seguindo a nossa aula, vamos lá fazer o raio-x do nosso problema. Olha lá no slide. E no raio-x do nosso problema, primeiramente, a gente precisa saber quem é o nosso cliente, né? E aqui o nosso cliente é o Pedro Paulo. Pedro Paulo, que foi acusado aí da tentativa de furto, né? Então, quem é o cliente é o Pedro Paulo. Ele é réu ou é vítima? Nesse caso, doutores, ele é réu, né? Nós já estamos atuando aqui pelo réu. Está preso ou solto? Está preso, porque já estava constando do problema que o delegado recolheu a prisão, né? Então, ele está preso. Qual a infração penal? Ele está sendo lá acusado do artigo 155, parágrafo, inciso 4 do Código Penal, tentativa de furto qualificado, ok? Perfeito? Qual a pena em abstrato? Aqui vocês têm que levar em consideração a pena em abstrato que está no tipo, sem esquecer de considerar a redução da tentativa, né? Porque o problema já trouxe para nós essa informação, que era uma tentativa de furto. Então, olha lá, a pena é de 2 a 8 anos de reclusão, com redução da pena de 1/3 a 2/3 em razão da tentativa. E aqui, para você descobrir qual é a pena máxima, né, você deve reduzir o mínimo possível, né? Ou seja, você vai reduzir só 1/3, e aí você chegará na pena máxima possível até para a tentativa. Tá? Então, se você diminuir de 2/3, você estará diminuindo o máximo e não chegará, portanto, na pena máxima. Então, fica a dica aí, é só um alerta para vocês, ok? Perfeito, olha lá, tem pena em concreto? Não, não tem, né? Não tem pena em concreto porque o problema não nos trouxe essa informação. E nós não vamos inventar informação nenhuma aqui. Então, não tem pena em concreto, hein? Olha lá, não tem. O processual é o rito ordinário, né? Como nós já estudamos nas aulas anteriores, e aqueles que perderam a aula, voltem lá, façam a aula novamente, porque é muito importante você saber quais são os procedimentos, quais os ritos, né? E lá, a pena de acima de 4 anos, rito ordinário, né? Abaixo de 4 anos, rito sumário, sem esquecer do ritmo sumaríssimo, que é até 2 anos, né? E sem se esquecer dos ritos especiais, né? Temos lá o júri, temos o GCRIM, temos funcionário público, propriedade material, drogas, né? Então fiquem atentos, e você que perdeu essa aula, volta lá, assiste, porque é muito importante. Passado isso, então, olha lá, ação penal. A ação penal é pública incondicionada, porque não faz menção nenhuma no artigo, nem nos artigos seguintes, nem lá nas disposições finais, que ela se dá mediante representação ou queixa. Então, ela é pública incondicionada. As datas que nós precisamos marcar aqui, e as referências, né? Então, tá lá a data dos fatos, que foi no dia 9/6/2018, né? E 30/6/2018 foi a prisão do Pedro Paulo. Perfeito? Então, aqui nós terminamos de fazer o nosso raio-x e tiramos todas as informações importantes e necessárias que já tinha no problema, né, e trouxemos aqui para o nosso raio-x e não vamos utilizá-lo agora, porque nós ainda temos um caminho à frente a seguir. Então, passado essa primeira análise, que é a do raio-x,
nós vamos partir em direção da peça, do esqueleto, descobrir qual que é a peça, né? E qual que é a competência, saber com quem que nós estamos falando, perfeito? Então vamos lá para o slide, olha só, o esqueleto, a peça. Nós temos, a rigor, 4 momentos processuais, né? Nós temos o momento 1, momento 2, momento 3 e momento 4. E nós sabemos qual é o momento processual por algumas perguntas objetivas que nós fazemos. Então, estaremos dentro do momento 1 sempre que não for recebida a denúncia ou queixa. Então, antes do recebimento da denúncia ou queixa, perfeito? E após o recebimento da denúncia ou queixa, até sentença, nós estaremos dentro do momento 2. E aí já teremos processo. Estaremos diante, então, da fase de mérito, aquela fase que você apresenta defesa, né? Falamos do crime propriamente dito. Momento 3 é logo após a sentença, mas antes do trânsito em julgado, onde nós discutiremos recursos, né? Isso veremos nas próximas aulas, sempre à frente aí, né? E após o trânsito em julgado, teremos o momento 4, que aí já estaremos falando de execução penal ou de revisão criminal, perfeito? E aqui nesse problema, ele narra uma situação em que o Pedro Paulo foi preso em flagrante, mas que só isso ocorreu. Não temos nenhuma informação de denúncia, né? Esses autos nem chegaram à mão do Ministério Público ainda, né? Foi preso em flagrante e encaminhado esses autos para a autoridade competente, judiciária. Então, aqui, como não houve ainda o recebimento da denúncia ou queixa, porque nem existe informação de que tenha ela sido efetivada ainda, né? Nós estamos no momento 1. E nós estamos no momento 1, dessa vez, atuando pelo réu, né? E eu já disse a vocês nas outras aulas que existem algumas possibilidades de peça no momento 1, atuando pelo réu, e que elas levam tudo a crer que vai te questionar acerca da liberdade do seu cliente, né? Esse momento pré-processual, quando você está atuando pelo réu, geralmente você vai discutir a liberdade. Provavelmente o seu cliente esteja preso e você precisa tomar medidas para que ele possa ser solto. É isso que a OAB vai te exigir. E falei também que a gente tem algumas peças de grande relevância e outras que nem tanto. E eu separei para vocês aqui as de mais relevância. Vamos ver então qual que são. Olha lá, momento 1 pelo réu. Nós teremos aí o relaxamento da prisão em flagrante, né? Quando tivermos aí uma prisão ilegal. Quando o flagrante for ilegal, teremos aí a peça relaxamento. Partindo disso, nós teremos a revogação da prisão preventiva, né? Quando já foi decretada a prisão preventiva pelo juiz, então você terá que analisar os requisitos da prisão preventiva, ver se eles estão presentes ou se não é o caso de revogação da prisão preventiva. E temos também o pedido de liberdade provisória, que existem lá os requisitos objetivos e subjetivos para você analisar, ver se está presente, se seu cliente é merecedor da liberdade provisória, perfeito? Então aqui, passado essa fase, nós vamos falar de competência, né? Nós já descobrimos teoricamente aí, e eu falo teoricamente porque eu tenho algumas considerações a fazer ainda a respeito dessa peça, tá? E isso nós vamos ver aqui no decorrer da aula. Então, por isso que eu passei pelo momento processual um pouco rápido, né? Porque nós falaremos bastante ainda nessa aula de momento processual e do qual peça que cabe nesse momento. Então, vamos analisar primeiramente a competência e seguimos em frente. Olha lá, competência, como eu disse a vocês anteriormente, nós temos que saber com quem estamos tratando. Se estamos falando com o juiz em primeira instância, se estamos na segunda instância falando com o tribunal, TJ ou TRF, ou se estaremos diante de uma situação de competência especial, e onde falaremos com STF ou STJ. E, nesse caso, nós estamos diante de um juiz de direito, porque
nem processo houve ainda, né? Só houve a prisão em flagrante. Então, a autoridade competente aí para vocês direcionar a sua peça será o juiz de direito. Mas não é só isso. Além do juiz de direito, nós precisamos saber para qual juiz nós vamos endereçar a nossa peça, perfeito? O problema já até deu a dica para nós, mas nós temos que fazer o passo a passo, para que não ocorra erro na hora da prova. Então, olha só, nós temos o órgão adequado, e o órgão adequado você deve fazer algumas perguntas para descobrir qual é o órgão adequado. E você deve seguir essa sequência, olha lá. Primeiro você vai perguntar se é da competência do júri, né? Se é um crime doloso contra a vida. Não sendo do júri, você parte para a segunda pergunta, saber se é do juizado especial criminal, se é um crime de menor potencial ofensivo, se a pena é superior a 2 anos, perfeito? Sem esquecer do detalhe lá da Lei Maria da Penha, hein, doutores? Não esqueçam que nada da Lei 9.099 se aplica à Lei Maria da Penha. E não esqueçam também de ver o parágrafo lá do 129 do Código Penal, perfeito? Passado isso, você viu que não é da competência do júri e nem do GCRIM. Então, você precisa saber se é uma vara criminal federal. E aqui, o problema não falou nada que era um crime praticado contra alguma entidade pública ou alguma coisa parecida. Então, você descarta também a vara criminal federal. E depois saber se é vara das execuções. Como seria a vara das execuções aqui, se nem pena, nem crime foi apurado ainda, né? Então essa você também descarta e teremos como final aí, como subsidiária, como aquela que você deve analisar por último, a vara criminal. E nesse caso, portanto, nós estamos diante da competência da vara criminal comum. Então nós vamos falar com o juiz da vara criminal, perfeito? Então, seguindo ainda as considerações. Como eu disse a vocês, eu trouxe o problema, nós já fizemos o raio-x e o esqueleto, né? E já temos a nossa estrutura de peça feita lá na primeira folha de rascunho. Agora eu trago para vocês algumas considerações acerca do problema, porque eu tenho certeza que vocês já resolveram esse problema aí, mas é importante que a gente passe por isso para que fique bem claro na cabeça de vocês a matéria, sem esquecer, doutor e doutora, que você tem que estar com o seu vade-mecum na mão, com a sua caneta marca-texto e preparar o seu material para o dia da prova. Então, tudo que vocês perceberem que cita artigo, súmula, alguma coisa aqui nas aulas, você deve fazer aí a anotação no seu vade-mecum, porque isso pode fazer toda a diferença lá no dia da prova, perfeito? Sem esquecer que você deve levar o material que você vem utilizando. Não me compre um vade-mecum novo uma semana antes da prova, porque isso vai te prejudicar, ok? Então você tem que se habituar ao seu material. Então, seguindo lá, feitas essas considerações acerca da prova, vamos falar da matéria da aula de hoje. E olha só, considerações. Existem 2 espécies de prisão, doutores. Uma prisão pena e uma prisão sem pena, né? Nós temos a prisão pena, aquela quando já houve uma sentença penal condenatória, onde o réu já foi condenado. Isso é prisão pena, ele vai cumprir pena preso. Mas nós temos também a prisão sem pena, que chama-se prisão provisória ou prisão cautelar. E essa é a que nós vamos discutir hoje, porque ela é determinada em momento processual que não tem condenação ainda, mas para garantir algumas coisas no processo aí, né? Garantir que o processo transcorra de uma maneira formal perfeita aí, né? Que dentro das necessidades que o réu compareça sempre ao juízo, custodiado, porque se soltá-lo pode ser que ele fuja, pode ser que ele não compareça aos atos processuais, isso prejudica o andamento processual, mas nós vamos ver isso no decorrer das aulas, tá? Então, olha lá, nós temos a prisão pena, que é a prisão definitiva, como eu disse a vocês, que ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, tá?
Salvo algum entendimento aí que não faz parte agora da nossa aula, nós precisamos discutir uma aula só para isso lá, prisão em segunda instância, essas coisas, mas acredito que não vai cair para vocês nesse momento, porque quando isso foi decidido, esse edital da prova de vocês provavelmente já estaria pronto, a prova já estaria pronta, da mesma forma que o pacote anticrime. Tá? Nós trazemos aqui nessa aula, inclusive, algumas considerações a respeito do pacote anticrime, mas que vocês não devem se preocupar, porque não vai cair para vocês, perfeito? E nós temos, então, seguindo aí, prisão sem pena, ou seja, prisão provisória, cautelar, prisão processual, e essa sim ocorre antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, e como eu falei para vocês, é uma prisão que visa o bom andamento do processo, perfeito? Então, olha lá, são 3 as espécies de prisão provisória, e é essa que nós temos que nos atentar, tá? A primeira delas é a prisão em flagrante. Prisão em flagrante é uma espécie de prisão provisória. Depois nós temos a prisão preventiva, perfeito? E depois nós temos a prisão temporária. Sem esquecer que ainda temos a prisão civil ou a prisão de militar, mas isso não cairia na prova para vocês, então eu trago somente essas, a flagrante, a preventiva e a temporária, para que seja o objeto de estudo dessa aula, perfeito? Então vamos lá, seguindo, flagrante. E aqui faz toda a diferença, né? Porque vocês perceberam que no problema disse que o Pedro Paulo foi preso, foi autuado em flagrante e recolhido à prisão. Então, hoje nós estamos falando nesse problema de prisão em flagrante. E eu falei para vocês que tinha algumas pegadinhas no próprio problema. E quando falamos em prisão em flagrante, temos que analisar se esse flagrante foi legal ou ilegal. E aí o problema fala para vocês lá embaixo, ele possui residência fixa, ele possui emprego, né? E isso não está ligado em absoluto com a prisão em flagrante. Na prisão em flagrante, nós não olhamos se ele tem merecimento ou não de liberdade provisória. Nós analisamos se o flagrante está feito da forma correta. Então aqui havia uma pegadinha. Hoje nós vamos discutir nesse problema somente a prisão em flagrante. Seguindo lá então, olha lá. É a única que não é decretada pela autoridade judiciária. Por quê, doutores? Porque a autoridade judiciária nem teve conhecimento desse fato delituoso ainda, perfeito? Quem tomou a primeira providência foi o delegado de polícia, e esse sim decreta a prisão em flagrante e vai encaminhar esses autos para o juiz ratificar a prisão em flagrante ou não. E isso nós vamos ver aí a seguir. Mas é importante que vocês saibam, porque isso pode cair, inclusive, lá nas questões, que a prisão em flagrante é a única que não é decretada pela autoridade judiciária. Se não cair numa peça principal, isso pode ser questionado a vocês através das questões. Então, não vamos deixar passar batido, perfeito? Olha lá, seguindo. De acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, sempre que alguém estiver em estado de flagrância, que o estado de flagrância está lá no 302, né? Qualquer um do povo pode, e a autoridade policial e seus agentes devem prendê-lo em flagrante. Percebam, como eu disse a vocês, olha, já vamos anotando o nosso código, né? Já tem 2 artigos aí para que você grife lá no seu vademecum, que é o 301 e o 302 do Código de Processo Penal, perfeito? Não deixem de marcar. Olha lá, seguindo então. As hipóteses de estado de flagrância estão previstas no artigo 302 do CPP, como eu disse aí no parágrafo anterior, e são elas, olha lá. Estar cometendo a infração, esse é o flagrante próprio, ok? Está cometendo, foi visualizado que ele estava praticando o crime. Então, estar cometendo a infração. B. Acabar de cometer, também flagrante próprio, que você viu que acabou de acontecer e a polícia chegou, né, e você já
deu a voz de prisão ali de imediato, né? Acabou de acontecer um homicídio e a viatura da polícia chegou quando o réu já estava com a arma na mão ainda e o corpo estirado ali, então isso também acaba de cometer a infração, também flagrante próprio. E depois nós temos ser perseguido após cometer a infração. E aí um flagrante impróprio, chamado também de quase flagrante. Perfeito? Então, quando estiver sendo perseguido, aí precisa ter perseguição, tá, doutores? Isso tem que a polícia, a autoridade judiciária aí, a polícia civil, deve estar em perseguição, né? Deve estar diligenciando para encontrar o réu. Aí se caracteriza, então, a perseguição. Isso pode ocorrer até em outra comarca, né? Porque desde que esteja ocorrendo a perseguição, essa pode adentrar numa outra comarca, como, por exemplo, você estando aqui em São Paulo, temos cidades muito ligadas aqui, como Osasco, Carapicuíba, por exemplo, e se acontecer de usurpar aí a competência territorial, estando em estado de flagrância, perseguição, não há problema nenhum, ocorre o flagrante do mesmo jeito. Portanto, anotem e não percam de vista isso, perfeito? Seguindo, olha lá. Ser apanhado no momento posterior, com instrumentos, armas ou objetos que façam presumir ser o agente o autor da infração. Aqui sim se fala do flagrante presumido. Flagrante presumido. Porque você o réu é encontrado lá que praticou um homicídio, com a arma, com as vestes sujas de sangue, né? Ou com algum material que pode ter sido usado para praticar o crime, e isso gera o estado de flagrância, chama-se de flagrante presumido, ok? Seguindo então, vamos lá. Não podem ser presos em flagrante. Isso vocês devem anotar no caderno de vocês e no vademecum, tá? Vocês sempre tenham isso em mente, que existem pessoas que não podem ser presas em flagrante. E são elas, olha lá, menores de 18 anos. O menor de 18 anos ele não é preso, ele é apreendido, ok? Perfeito? Diplomatas estrangeiros, por tratados ou convenções. Esses também não podem ser presos em flagrante. Presidente da República não pode ser preso em flagrante, está lá no artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então já tem um artigo aí para você marcar no seu vademecum. Vamos lá, membros do Congresso Nacional, artigo 53, parágrafo 1º, Constituição Federal, em crimes afiançáveis. Tá? Deputados estaduais, está lá no artigo 27, parágrafo 1º, combinado com o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal, em crimes afiançáveis. Os magistrados, artigo 33, inciso 2 da Lei Orgânica da Magistratura, em crimes afiançáveis. E aqui você não precisa marcar, né? Você não vai nem achar aí a Lei Orgânica da Magistratura, mas você tem que ter em mente que essas pessoas façam uma escala, né? Como se fosse uma pirâmide de Kelsen, para você saber lá, né? Presidente da República, os diplomatas, né? Magistrados, membros do Ministério Público, deputados, sem esquecer que vereadores não está nesse rol, hein? Vamos lá, membros do Ministério Público, como eu disse a vocês, está lá na Lei Orgânica também, do Ministério Público, e o advogado, está aqui o advogado lá no artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 8.096, que é o nosso estatuto, salvo no exercício da profissão em crime inafiançável. E aqui tem uma ressalva para fazer para vocês. Nós, advogados, não podemos ser presos em flagrante no exercício da nossa profissão, exceto se for um crime inafiançável. E aqui tem uma ressalva, porque nós não podíamos ser presos também se fosse declarado pelo juiz ali um desacato, e isso foi modificado lá pelo STF. Tá? Então, hoje, o advogado pode ser preso em flagrante, sim, por desacato. Isso foi uma decisão do STF no ADIM.
E eu vou mostrar para vocês qual que é, está aqui no slide, olha lá. Observação, na ação direta de inconstitucionalidade, número 1127, promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, o STF deu interpretação ao referido artigo de lei no sentido que o mesmo não abrange o delito de desacato. Então, isso é para vocês terem aí em mente, porque pode ocasionar aí, perfeito, uma confusão em vocês. Então, não terá problema se você deixar anotado, perfeito? Então, seguindo ainda, atenção, olha lá. Autoridade policial, no prazo de 24 horas da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá, isso é o que o delegado de polícia tem que fazer, tá? Olha lá, no prazo de 24 horas, encaminhar cópia à autoridade judicial. Encaminhar cópia à autoridade judicial, perfeito? Encaminhar cópia à Defensoria Pública, também, se o preso for pobre e não tiver condições de constituir defensor. E ainda, entregar ao preso a nota de culpa, que é a informação ao preso do motivo da sua prisão e quem a determinou. Então, essas são as atribuições que o delegado de polícia deve fazer. Quais sejam? Encaminhar cópia à autoridade judicial, à Defensoria Pública, entregar a nota de culpa, tá? Isso, se não fizer, gera uma problemática aí, né? Uma ilegalidade no flagrante, passível de relaxamento, ok? Então, vamos seguindo, olha lá. Pacote anticrime. Como eu disse a vocês, o pacote anticrime não cairá na prova de vocês, porque quando foi promulgada aí a lei do pacote anticrime, né, ainda não tinha, já tinha sido feito o edital de vocês, então isso não vai cair na prova de vocês com toda certeza. Mas é bom vocês estarem atentos e saber que nós também estamos atentos, né, e sabemos que existem modificações aí no pacote anticrime, então eu trouxe para vocês a mudança aí no artigo 310 do Código de Processo Penal. Vamos ver. O artigo 310 institui a audiência de custódia e trouxe outras mudanças ainda, tá? Olha lá então. Porque, veja bem, doutores, a audiência de custódia não estava no Código, né? Ela foi instituída, tem alguns estados que tem alguns estados que não tem, e aí vem o pacote anticrime e fala, agora tem. Agora tem, procedimento está no Código de Processo Penal, então instituiu, né, o pacote anticrime instituiu definitivamente a audiência de custódia. E vamos dar uma olhada então no artigo 310. Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente, olha só, o juiz tem 3 possibilidades nessa audiência de custódia. Percebam, houve uma prisão em flagrante, ok? O delegado de polícia autuou o indiciado lá em flagrante. Ele tem 24 horas para encaminhar esses autos para a autoridade judicial, ou seja, o juiz, com cópias para a Defensoria Pública, ok? E o juiz, em 24 horas, realizará a audiência de custódia. Aí sim, verificará se é caso de relaxamento de prisão em flagrante, ou seja, se o flagrante foi feito formalmente ou tem alguma ilegalidade, transformar esse auto de prisão em flagrante em prisão preventiva ou ainda conceder a liberdade provisória. Então percebam que a peça hoje, relaxamento de prisão em flagrante, salvo agora nesse momento que estamos passando de pandemia,
onde as audiências de custódia estão suspensas, tá? E isso é bom deixar claro, né? Porque nós estamos enfrentando a pandemia aí do coronavírus, da Covid-19, e estamos em quarentena. Por isso, o judiciário decidiu suspender as audiências de custódia. Agora, na prática, doutores e doutoras, uma peça dessa de relaxamento de prisão em flagrante é muito pouco provável que aconteça na prova de vocês. Por quê? Porque é um momento que é decidido pelo próprio juiz em 24 horas após a prisão em flagrante. Então, o advogado não tem muito o que fazer, porque em 24 horas ele já estará lá na audiência de custódia. Se for o caso, argumentará para o juiz que não é possível a conversão do auto de prisão em flagrante em prisão preventiva, ou que são possíveis, estão presentes os requisitos da liberdade provisória. Mas eu tenho que passar essas informações para vocês, inclusive com as alterações legislativas, para que nós tenhamos aí um material atualizado, perfeito? Seguindo então, olha lá. Aqui, os incisos foi o que eu falei para vocês agora, tá? Do artigo 310. Relaxar o flagrante, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou conceder liberdade provisória, tá? E aqui o que importa para a gente, que o pacote anticrime trouxe de novidade, são os parágrafos. E olha só. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes do inciso 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o nosso Código Penal, e aqui estamos falando de causa excludentes de ilicitude, né? Poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Seguindo, 2. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Olha só, aqui já passa a ter requisitos objetivos, né? Porque se o juiz verificar que ele faz parte de organização criminosa, de milícia, ou estava portando arma de uso restrito, já de plano será denegada a liberdade provisória, mesmo que ele tenha os outros requisitos que a lei exige, tá bom? Então, isso, como eu disse a vocês, alteração do pacote anticrime. Não vai cair na prova de vocês, mas é importante que vocês saibam e anotem, perfeito? Seguindo, olha só. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput desse artigo, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o delegado de polícia deixar de encaminhar o auto de prisão em flagrante 24 horas, manter o acusado preso por mais tempo do que deveria, ele pode responder administrativa, civil e penalmente por essa omissão, tá? Aqui já tem consequência para o delegado se não cumprir os requisitos, ok? Seguindo, parágrafo 4º. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade imediata da decretação de prisão preventiva. Isso quer dizer o quê? Que, olha só, o legislador dá com uma mão e tira com a outra, né? Porque ele fala que quem retardar ou quem for omisso em apresentar lá o indiciado no prazo de 24 horas será penalizado, né? Será responsabilizado administrativa, civil e penalmente. E fala que essa não apresentação do acusado nas 24 horas, né, que estabelece o artigo, diz plano dá ensejo, né, à ilegalidade da prisão, ou seja, ela deverá ser relaxada.
ou seja, passou de 24 horas, não foi apresentado na audiência de custódia e não tem motivação idônea, a prisão é ilegal e deve ser relaxada. Entretanto, no final ele fala assim, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. E aí o juiz supre toda essa lacuna e, em vez de falar que o flagrante é ilegal e relaxar a prisão, ele simplesmente converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. E aí você, como advogado, vai ter mais problemas aí pela frente e vai ter que argumentar que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, ou se é caso de liberdade provisória, etc., mas aquela forma objetiva do flagrante já está superada, e por isso que eu disse a vocês que é muito pouco provável que uma peça dessa caia na prova de vocês, perfeito? Mas vocês precisam saber. Então, vamos seguindo. Olha lá. Flagrante preparado. E aqui nós falamos, então, de situações de flagrante ilegal, tá? E o flagrante preparado é uma forma de flagrante ilegal. Vamos ver. Olha só. Também é conhecido como provocado, crime de ensaio, delito putativo por obra do agente provocador. E essa é a definição do Damásio de Jesus, tá? Eu coloquei aí para vocês. Delito putativo por obra do agente provocador. Então, o flagrante preparado também é conhecido como provocado, crime de ensaio ou delito putativo por obra do agente provocador, tá? Olha só, trata-se de flagrante ilegal. Por consequência, deve ser aplicado o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 1 do CPP, segundo o qual a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Então, anotem o artigo 5º, tá? E o 310.1. E aqui eu faço um adendo para vocês, que sempre que vocês... Isso é para todas as peças, tá, doutores? Às vezes você está lá nas questões, respondendo as questões, e não acha fundamento. Tanto na peça como nas questões, você sabe argumentar, mas você não está achando fundamento. Então, socorram-se do artigo 5º da Constituição Federal, porque lá estão os direitos fundamentais. Então, antes da prova, é muito importante que você leia com muita atenção o artigo 5º, tá? Passem por ele, porque o artigo 5º às vezes te socorre e te dá a fundamentação para você argumentar de uma forma correta, perfeito? Então, não esqueçam, prestem muita atenção e fiquem atentos ao artigo 5º da Constituição. Seguindo. Súmula 145 do STF. Essa aqui vocês também devem anotar, tá? Porque, ó, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Estamos falando aqui de crime impossível, tá? Crime impossível, quando o policial prepara a prisão, né? Então, isso é crime impossível. Está lá a súmula 145 do STF, anotem. Flagrante esperado. E esse é diferente do flagrante preparado. E esse sim é legal. E ocorre assim, ó. Uma pessoa tendo informações de que um crime será praticado, apenas aguarda a sua execução e efetua a prisão nesse instante, o faz dentro da legalidade, pois não provocou a situação. Percebam a diferença. Lá no flagrante preparado, a polícia prepara, né, o flagrante. Ele vai lá e faz uma armadilha para prender o réu. Então, esse flagrante é ilegal. Agora, o flagrante esperado, quando a polícia tem uma informação de que vai ocorrer um delito e faz uma campana, né, e no momento da consumação daquele delito prende o autor, esse sim é legal e não ilegal, tá? Então, façam essa anotação no caderno de vocês de flagrante preparado e ponha um asterisco aí no caderno e fale do flagrante esperado, porque aí você não vai confundir. Prosseguindo, vamos lá. Flagrante forjado. Ocorre quando aquele que quer prender uma pessoa inventa provas de um crime que nem sequer existe. Na realidade, inventa-se o próprio crime. Isso como ocorre?
existem no dito popular aí, na boca da sociedade, que alguns maus policiais andam na própria viatura com o kit flagrante, tá? Então, no dito popular, como eu disse, existe aí as informações do kit flagrante. O que seria isso? Seria o policial já ter na própria viatura um pouco de droga, ou uma arma ilegal, né? Alguma coisa que pudesse incriminar alguém. Então, abordando o carro de uma pessoa, vai se fazer a revista, ele coloca aquela droga dentro do carro e autua o condutor daquele veículo em flagrante por tráfico. Isso chama-se flagrante forjado e é completamente ilegal, ok? Seguindo, então, vamos lá. Olha só, o exemplo como eu trouxe para vocês. Agente que aborda uma pessoa na condução de um veículo e coloca drogas para prender essa pessoa por tráfico de drogas, dando-lhe voz de prisão. Então, isso é um flagrante forjado, perfeito? Isso é ilegal, ok? Então, olha lá, direitos do réu preso em flagrante, tá? E como existem requisitos para a prisão em flagrante, ele tem que ser formal, o réu também tem alguns direitos quando é preso em flagrante. E isso é direito fundamental, senão vai criar também a ilegalidade. E existem várias delas. Nós temos algumas como o réu tem direito ao silêncio, tem direito à assessoria da família e do advogado, né? Tem que poder estar com o seu advogado, interrogar-se com ele, entrevistar-se com ele, desculpe, antes do interrogatório. Então, algumas formalidades têm que serem conduzidas de forma correta quando do auto de prisão em flagrante. E aqui, os direitos do réu, eu passo algumas informações para vocês. Vejamos, olha só, assistência da família e de advogado. O réu tem direito, assim que é preso em flagrante, de que seja comunicado à sua família e a advogado, tá? Antes da lavratura, a autoridade deve comunicar a prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada, garantindo-se a assistência, inclusive de advogado. Está lá no artigo 5º, 63 da Constituição Federal e artigo 306, caput do CPP. Como eu disse a vocês, anotem todos esses artigos no vademecum de vocês, porque passando por eles vai ser um neon, vai chamar a atenção de vocês, perfeito? Seguindo, permanecer calado, sem que isso possa ser interpretado em seu desfavor, nos termos do mesmo artigo 5º, 53 da Constituição, observados as regras do artigo 185 a 196 do CPP, sempre que possível. Então, o interrogatório do preso, ele é muito importante, desde a fase policial. E isso, na prática, a gente vê de monte, tá? O réu tem o direito de permanecer calado, até porque na fase policial não existe o contraditório, tá? Então, você não é obrigado a falar com o delegado e nem produzir provas contra si mesmo. Então, você pode se reservar o seu direito constitucional de permanecer calado e falar somente perante a autoridade judiciária, que é onde você terá a ampla defesa e o contraditório. Ocorre que você vai ver muitas decisões, doutores e doutoras, depois que vocês estiverem advogando nessa área, que vai dizer, o juiz, quando dá sentença, vai falar, olha, a primeira oportunidade que o réu teve de se defender, ele ficou calado. E isso, como está esculpido na própria condição da Constituição Federal, não pode ser interpretado em desfavor do réu. Mas acontece demasiadamente, vocês vão ter que enfrentar isso na vida profissional. Mas aqui nós estamos falando de OAB, né? Curso preparatório para a segunda fase, então você deve entender que deve o interrogatório policial seguir naquilo que for possível as regras do interrogatório judicial, tá? E que o silêncio não pode ser interpretado em desfavor do acusado, perfeito? Seguindo, então, estrutura. Olha só, nós falamos de tudo um pouquinho
não esgotamos por certo a matéria, porque ela é muito extensa e não daria para falar de auto de prisão em flagrante por completo em uma aula tão curta desse jeito, né? Mas nós passamos pelos pontos principais e aquilo que você pode se deparar na prova, né? Vocês devem abrir o seu Vademecum lá depois da aula, passado uma meia hora, e dar uma passada na prisão em flagrante, ver o artigo 310 e seguintes, dar uma olhadinha com mais carinho, para que isso fixe a matéria na cabeça de vocês. E passado essas considerações, nós voltamos lá para o nosso problema, né, lá do Pedro Paulo, que foi preso em flagrante. E como nós já tínhamos feito aí raio-x e esqueleto, feitas essas considerações, nós podemos concluir aqui que a peça do exercício de hoje é um relaxamento de prisão em flagrante, né? Porque eu coloquei 3 para vocês lá: relaxamento da prisão em flagrante, revogação da prisão preventiva ou liberdade provisória. Falei para vocês que no exercício tinha uma pegadinha, quando falava lá de residência fixa, emprego fixo, né? Que não se confunde com o nosso pedido de relaxamento de prisão em flagrante aqui nesse caso. Então, a nossa peça é um pedido de relaxamento da prisão em flagrante. E agora, como nós já temos todas as informações que nós já tiramos lá no raio-x e no esqueleto, já sabemos inclusive a competência, nós vamos fazer a nossa estrutura da peça, ou seja, nós vamos fazer o nosso checklist, né? Só vamos preencher o nosso formulário, como eu digo em sala de aula. Desse jeito fica fácil. Depois que você fez tudo isso, ó, fez a sua estrutura primeiro e você vai voltar para ela só no final, você fez raio-x, você fez esqueleto, você tem a base da sua peça pronta. E agora nós vamos preencher o nosso formulário, então, para saber como vamos redigir a nossa peça. Ok? Seguindo, olha lá. Estrutura, nós temos o endereçamento como primeiro ponto, não é verdade? Isso já está lá na sua primeira folha de rascunho. E nesse caso aqui, para quem será o endereçamento? O próprio problema já disse, né, que nós estamos na comarca de São Paulo e o processo está correndo na 2ª Vara Criminal. Então você vai endereçar para a 2ª Vara Criminal da comarca de São Paulo. E ele fala São Paulo, você coloca São Paulo. Não vai colocar nada além disso, até porque poderia identificar a sua peça. E depois nós temos o preâmbulo, né? E o preâmbulo nada mais é do que você indicar quem está entrando, com qual medida, com fundamento em qual artigo. Perfeito? Então aqui nós já descobrimos que nós temos um pedido de relaxamento da prisão em flagrante. Então, no preâmbulo, é só para você identificar quem está entrando, com qual pedido e com fundamento em qual artigo, perfeito? Então, seguindo, olha lá, o nosso preâmbulo é um relaxamento da prisão em flagrante com base no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Então, como eu disse a vocês, ó, nós só estamos preenchendo aquela primeira folha de rascunho. E depois dos fatos, e aqui resumir os fatos. Como nós temos que usar os fatos ao nosso favor também, e eu sempre falo isso em sala de aula, porque tem aluno que quer copiar o problema todo nos fatos. Eu falo, não é necessário, tá? Mas o professor, os fatos dá ponto? Às vezes nem dá ponto. A OAB não vai te pontuar porque você descreveu os fatos, mas ela vai te pontuar num contexto geral, na estrutura da sua peça. Então, os fatos é importante. Diferente lá da queixa-crime, onde você tem que pormenorizar os fatos, porque você tem que dar a tipificação, né, para a conduta do agente, aqui é diferente, porque aqui você está atuando pelo réu. E como você tem um enunciado até que extenso, você tem que fazer ele trabalhar em seu favor. Então, nós vamos resumir um pouco os fatos, vamos falar deles sucintamente, para que o que ele falou no próprio problema a gente use como argumentação, né, no direito, quando a gente for fundamentar e a gente usa trechos dos fatos para fazer a nossa argumentação. Perfeito? Então, seguindo lá, dos fatos, resumir os fatos e do direito.
E quando você vai falar do direito, eu esqueci aqui de colocar do direito, doutores, me desculpem. Você vai analisar primeiro as teses preliminares, né? Sem esquecer, novamente, eu insisto, 107 do Código Penal, causas distintivas de punibilidade, 109, prescrição, 564 do CPP, nulidades, e você passa por isso, né? Mesmo no pedido desse de relaxamento de prisão em flagrante, você tem que passar para treinar, para saber que existe e que você tem que fazer. Então, depois das preliminares, nós vamos para o mérito. E no mérito eu falo sempre do MATIC, né? No MATIC que você tem que verificar se tem materialidade, se tem autoria, se tem tipicidade, se tem ilicitude ou se tem culpabilidade. E nesse caso aqui, nós não analisaremos a fundo todos esses institutos, porque nós já percebemos que aquele reconhecimento do indiciado lá na delegacia se deu por insistência do policial, por pressão, né? Então, já configura um flagrante legal. E isso está lá, não está, na verdade, nas hipóteses do artigo 302 do CPP. Então, você vai, como tese de mérito, argumentar nesse problema que não está configurado nenhuma das hipóteses do artigo 302 do CPP. Perfeito? E depois as subsidiárias daqui também não tem, porque aqui você não vai estar discutindo mérito, né, condenação, porque nem processo tem ainda. Se você tivesse mais à frente discutindo a condenação, aí sim você discutiria as teses subsidiárias, mas, insisto, façam sempre, em todos os problemas, essa estrutura, esse checklist, para que você não tenha problema na hora da prova. Tá? E do pedido, o nosso pedido é simples aqui. Eu sempre falo para vocês terem em mente o princípio da correlação, né? Tem que estar correlatos os fatos com os pedidos, o direito, né? Então tenham sempre em mente o princípio da correlação. E lá no pedido é simples, olha lá. Requer que seja concedido o relaxamento da prisão do acusado com a expedição de alvará de soltura. E aqui, muito importante, você já está fazendo uma peça que é um pedido de relaxamento da prisão em flagrante. Então, o seu pedido vai ser de relaxamento da prisão em flagrante. Acontece que o seu cliente está preso. E toda vez que você fizer uma peça dessa onde seu cliente estiver preso, você deve pedir a expedição do alvará de soltura. Tá? Então, sempre que tiver o réu preso, você está fazendo um pedido de liberdade, ou de revogação de prisão preventiva, ou de relaxamento da prisão em flagrante, você peça a expedição do alvará de soltura. Perfeito? Então, seguindo para fechar a nossa estrutura, nós temos lá local e data, OAB, 3 pontinhos, e isso vale ponto. Tá? Então, esses pontos bobos que a OAB dá, né, que você coloca lá na sua peça, pode fazer toda a diferença na hora da aprovação. E eu não me recordo aqui, eu coloquei duas datas lá no nosso raio-x. Eu coloquei a data dos fatos e coloquei a data da prisão. Só que tem uma data muito importante nesse problema, né? E você deve se atentar, porque isso vale ponto. E às vezes é o 010 que te derruba, tá? E esse 010 a gente tem que pôr no bolso. Que diz relação, lá no problema fala, considere-se que você está em tal data, né? Então percebam que lá no problema vai estar dizendo, considere que você está em tal data. Então quando você for falar local e data, você deve colocar lá São Paulo, porque o problema está falando que é em São Paulo, e a data, porque ele mencionou. Se o problema não mencionar, não façam, porque isso pode identificar a sua peça, perfeito? Então, feita todas essas considerações, fizemos toda a nossa estrutura, fizemos nosso raio-x, nosso esqueleto, fizemos as considerações acerca da prisão em flagrante e chegou então o momento de a gente colocar para vocês aqui o modelo da peça. Sempre lembrando que isso é base, tá, doutores? Ela pode ser muito melhorada, ela pode ser feita de uma forma até diferente por vocês, dependendo do estilo que vocês vão seguir. Mas um modelo básico para vocês terem aí um norte, né? Saber por onde começar. Então vamos lá fazer
a nossa peça de hoje, resolver o nosso problema de hoje, seguindo. Olha lá, o nosso endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo. Tá? Aí aqui você vai colocar autos número 3 pontinho, porque você já tem um auto de prisão em flagrante, né? Então você deve indicar um número para que o juiz possa encontrar, saber com quem está falando, né? Então você deve anotar aí autos número 3 pontinha e pular aí mais ou menos 10 linhas. E aí você vai determinar isso de acordo com o seu estilo, o tamanho da sua letra e tamanho do problema. E com o treino vocês saberão fazer isso sem problema. E aqui, nesse caso, você não precisa qualificar o réu, qualificar o acusado. Por quê? Porque ele já está qualificado no auto de prisão em flagrante. Então você vai fazer assim, ó. Pedro Paulo, já qualificado, né? Já qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado ao final firmado, e coloquem para o examinador saber que você sabe que tem que ter procuração. Então coloque procuração anexa, isso não vai fazer você perder pontos se não colocar, mas demonstra para o examinador que você tem técnica, perfeito? Vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, combinado com o artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, requerer o relaxamento da prisão em flagrante pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Percebam que vocês já fizeram o endereçamento e já fizeram o preâmbulo de acordo com a estrutura prévia que você já anotou lá atrás. E agora temos que falar dos fatos, e como eu disse a vocês, para resumir os fatos, né? Então vamos lá, seguindo, olha só, dos fatos. Consta do auto de prisão em flagrante que o acusado Pedro Paulo, juntamente com o co-réu Marconi, estaria sendo investigado pela autoridade policial em razão da prática de delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, ocorrido em 9/6/2018, por volta das 22 horas. Perfeito? A suposta vítima teria, na data dos fatos, visto 2 indivíduos de estatura mediana, com cabelos escuros e utilizando bonés, no estacionamento do shopping Iguatemi, tentando subtrair o veículo Corsa GM de cor verde, placas IFU 6643 de São Paulo, de sua propriedade, cujo impedimento se deu devido à presença de policiais que faziam patrulhamento no local. Na data de 30/6/2018, o acusado foi convidado a comparecer no distrito policial para se submeter a reconhecimento, o que o fez espontaneamente, negando, contudo, a prática delitiva, pois naquela data e horário encontrava-se em casa dormindo. Colocado em uma sala com o co-réu Marconi, após insistência por parte dos policiais, reconheceu Pedro Paulo como sendo um dos autores da tentativa de furto de seu veículo. Com efeito, a prisão é ilegal, como se passa a demonstrar. Percebam, nós resumimos os fatos, mas falamos tudo o que estava no problema. Falamos que ele foi acusado, né, foi acusado de ter praticado uma tentativa de furto, foi convidado pelo delegado de polícia, compareceu espontânea e imediatamente, assim que convocado. Entretanto, a vítima, a primeiro momento, negou, né, que ele tinha sido o autor, mas, por insistência do policial, reconheceu. E nós falamos aqui de uma ilegalidade, fechando o assunto, fechando o nosso raciocínio. E no último parágrafo coloco assim: com efeito, a prisão é ilegal, como se passa a demonstrar. Ou seja, a minha tese é que a prisão é ilegal. Eu já te falei aqui o que aconteceu e é ilegal a prisão, e eu vou te passar a demonstrar por que ela é ilegal. Então você resumiu os fatos, deu uma introdução, argumentou em 2 parágrafos e fechou o raciocínio. Perfeito? Seguindo, olha lá, no direito. Do direito. Primeiramente, há que se consignar que o acusado Pedro Paulo compareceu espontaneamente, imediatamente, no distrito policial, quando convidado pela
autoridade policial a fim de se submeter a reconhecimento pessoal formal. Ou seja, ele foi imediatamente e espontaneamente, né? Ou seja, não se omitiu em nenhum momento, perfeito? Seguindo, nessa oportunidade, negou a prática delitiva, informando que na data e horário dos fatos encontrava-se em casa dormindo. Ocorre que a suposta vítima, bem como a testemunha Agnes, tá? E aqui você não precisa falar que a Agnes ia pegar carona, porque isso é só perder tempo, né? Já está lá no problema. Então ocorre que a suposta vítima, bem como a testemunha Agnes, inicialmente não reconheceram o acusado como autor do delito. Entretanto, olha só, aqui é a sua fundamentação primordial na peça, tá? Você entrou no direito, deu a introdução e agora você vai fundamentar a sua peça. Olha só. Entretanto, colocado o acusado em uma sala juntamente com o Corréu Marconi, após insistência por parte dos policiais para que a vítima confirmasse que os indiciados eram os autores do crime, a suposta vítima teria assinado o respectivo auto de reconhecimento, indicando que seriam eles os autores da prática delituosa ocorrida em 9/6/2018, conforme orientação dos agentes de polícia, tá? Porque foi isso que o problema trouxe para você, né? O problema contou essa história e olha só o que eu fiz. Eu dei uma resumida nos fatos, lá no tópico dos fatos, e eu usei o próprio problema para fazer a minha argumentação aqui no direito, percebam? Tá? Porque aqui eu falei que foram os policiais que insistiram para que ela reconhecesse e orientaram a vítima e a testemunha para que confirmassem, né, que foram eles que praticaram o crime. E isso está lá no problema, está no texto do problema. E eu vou descrever isso tudo nos fatos. Eu vou perder muito espaço, vou perder muito tempo, e quando chegar no momento do direito, eu não vou ter argumentação, ou vou ter que repetir tudo, e isso fica cansativo para você que está fazendo a prova, como fica cansativo para o examinador. Então você pega os fatos, resume, e no direito você usa do problema para fazer a sua argumentação. Treinem desse jeito porque dá certo, perfeito? Então, seguindo. Como se pode perceber, o reconhecimento se deu por interferência direta dos agentes policiais, que insistiram para que a vítima e a testemunha reconhecessem os indiciados, mesmo com a negativa anterior. Isso estava lá no problema, que inicialmente ela não reconheceu, perfeito? Então, seguindo, olha só. Com efeito, nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal encontram-se configuradas no presente caso. Ademais, ainda que com a revogação da redação dos artigos 317 e 318 do CPP, que previam a inadmissibilidade da prisão em flagrante em caso de apresentação espontânea, tal figura deve prevalecer, tendo em vista que o acusado em nenhum momento deixou de contribuir com a autoridade policial. Tá? Então, aqui, doutores, eu trago para vocês a fundamentação do 302, e é essa que vai ser cobrada na prova. Lá no artigo 317 e 318, previa que a apresentação espontânea obstacularizava o flagrante, e isso não está mais no texto legal. Tá? Isso é uma informação que eu estou trazendo para vocês aqui e que vocês devem fazer uma anotação aí no caderno, só para ter na lembrança, tá? Para saber que a gente está atento, né? Mas a jurisprudência tem entendido que mesmo não estando no texto legal, a apresentação espontânea do acusado na delegacia, né, impede a prisão em flagrante, perfeito? Então, só um asterisco aí, só uma informação para vocês. Seguindo, então, portanto, uma vez que ausentes as possibilidades do artigo 302 do Código de Processo Penal, que autorizam a prisão em flagrante, se pode concluir que, nesse caso, a prisão é ilegal e deve ser relaxada imediatamente. Perfeito? E olha lá, do pedido, e eu chamo a atenção aqui novamente para que vocês tenham sempre em mente o princípio da correlação, tá? E vocês argumentaram no direito que vocês querem o relaxamento da prisão em flagrante porque estão
ausentes os requisitos do artigo 302. E no pedido você tem que fazer o pedido correlato. Você vai pedir exatamente aquilo que você argumentou. E o que você argumentou? Relaxamento da prisão em flagrante. Então vamos lá para o nosso pedido. Por todo exposto, requer a Vossa Excelência o relaxamento da prisão em flagrante do custodiado Pedro Paulo, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor, como medida de justiça. Percebam, você pediu o relaxamento da mesma forma que você argumentou lá no direito, perfeito? E aí, não podemos perder aqueles pontos bobos que eu sempre falo para vocês. Termos em que pede deferimento, São Paulo, 19 de outubro de 2018. E por que essa data? Porque o problema trouxe. O problema falou, considere que você está nessa data. Se não falasse nada, você colocaria local e data. Se falasse, interponha a sua peça no último dia do prazo, você teria um prazo a fazer a conta aí do dia correto. Mas nesse caso, o problema determinou a data que você estaria. Então isso valeu ponto. E se você não indicar a data, você perde às vezes 0,10, que pode dar a sua aprovação, perfeito? E depois o fechamento, como todos sabemos, né? Advogado OAB, 3 pontinhos. E aí, portanto, terminamos com a nossa aula de hoje, e que foi a peça relaxamento de prisão em flagrante. Eu insisto a vocês que está aí na descrição do vídeo, o WhatsApp, o e-mail. Se vocês tiverem dúvida, mande um e-mail. Prefiro que seja no e-mail, porque eu tenho condição de responder melhor, posso colocar uma jurisprudência para ilustrar a explicação para vocês, e que no WhatsApp fica um pouco complicado, tá bom? Mas seguindo desse jeito, então, aula 8 hoje, pedido de relaxamento de prisão em flagrante. A próxima aula damos continuidade ao nosso curso e faremos outra peça, outro exercício, do mesmo jeito que fizemos nesse, ok? Então, aguardo vocês e até a próxima.